No vídeo de hoje a gente vai comentar as questões de direito eleitoral do 39º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Confere aí após a vinheta. Esse exame foram duas questões de direito eleitoral, tá? A gente vai fazer, claro, não só vai te dar o gabarito, como a gente vai comentar todas as alternativas, porque a ideia não é que a gente propriamente só passe o gabarito, até porque isso está disponível aí na página da OAB, tá? Nossa ideia é corrigir as questões e também fazer um apanhado aí da teoria que envolveram essas questões aí da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? A gente vai fazer a correção do tipo 1, então foram as questões 19 e 20. Da questão número 19, a questão número 19 vai tratar de coligação. Vamos lá fazer a leitura, a gente vai dar o gabarito e depois a gente faz os comentários. Então, olha só. Os partidos políticos alfa, beta e gama decidiram celebrar uma coligação, né? Então já entrega aqui que o tema é coligação, para a eleição municipal majoritária. Apesar do apoio recebido da maior parte dos correligionários dessas agremiações, alguns tinham dúvidas em relação aos efeitos da iniciativa contra a autonomia de cada partido durante o processo eleitoral. Mais especificamente, se poderiam atuar isoladamente ou se apenas a coligação poderia fazer. Então, a ideia deles era formar uma coligação e saber qual o limite dessa autonomia dos partidos que integravam essa coligação. Tá? Primeiro ponto que a gente precisa destacar, ó, coligação é diferente de federação. Né? Apesar de serem, vamos dizer assim, organizações suprapartidárias, a coligação é diferente da federação. Enquanto que a coligação é formada especificamente para as eleições, a federação ela tem um viés muito mais duradouro, né, muito próprio de partido político. Então a coligação ela é efêmera, né, apenas durante as eleições, então ela termina com a diplomação, e a federação não, ela tem que ser formada em pelo menos, ela tem que manter essa formação suprapartidária no mínimo de 4 anos. Então, quanto a coligação tem mais o viés de eleição, a federação tem mais o viés propriamente de partido. Tá? Então, qual é a grande diferença entre federação e coligação? A federação ela deve ser formada pelo menos 6 meses antes do pleito, a coligação apenas nas convenções e termina na diplomação. Né? Então, a gente já disse que a federação no mínimo 4 anos e a coligação já termina na diplomação. Tá? Quanto à autonomia, que é exatamente o que a questão traz, né? A autonomia tem a previsão lá no artigo 6º da Lei 9504, a Lei das Eleições, que diz o seguinte, ó, primeiro ponto que a gente deve destacar, a coligação ela apenas pode ser formada para as eleições para o sistema majoritário. Então, a coligação não pode ser formada para o sistema proporcional. Vereadores e deputados não podem formar a coligação. Já a majoritária pode, né? Prefeito, governador, presidente e senador. Então, o que diz o artigo 6º? Que essas coligações elas devem atuar como se fosse um partido só. E o partido só tem autonomia, o partido integrante, para questionar a validade da própria coligação. É o único momento em que ele pode atuar isolado de forma autônoma. No resto, a coligação deve atuar, né, de forma conjunta ali, no caso aí do nosso exemplo, da questão do caso, os 3 partidos. Então, o único momento em que ela pode atuar isolada é para questionar a validade da própria coligação. Então, vamos lá para as alternativas para poder comentar o gabarito. Letra A. Os partidos alfa, beta e gama somente podem atuar isoladamente no processo eleitoral para questionar a própria validade da coligação. Isto num período delimitado, ou seja, até a diplomação. Então, direto, letra de lei, letra A. Né? Vamos ver o que a letra B está errado. Em qualquer fase do processo eleitoral, somente a coligação pode atuar, mas isto não afeta a autonomia do partido alfa, beta, gama, que devem referendar cada ato. Não, né? A coligação já vai atuar como se fosse um partido, então não vão referendar nenhum ato. Né? Letra C. Alfa, beta e gama podem atuar isoladamente em todas as fases. Não. Só podem atuar se for para questionar a validade da própria formação da coligação. Então, não podem, como regra geral, atuar isoladamente. Letra D de dado. As prerrogativas e obrigação da coligação são distintas daquelas afeta a alfa, beta e gama, de modo que cada qual atua em sua própria esfera de atribuições. Não, né? A gente já viu que a coligação ela vai atuar como se fosse um partido durante o processo eleitoral, a exceção. E aí o que a gente viu em relação a
validade da coligação. Tá? A próxima questão de direito eleitoral, que foi a 20ª do tipo 1 da prova, diz o seguinte: Joana, deputado estadual no estado Alfa, vinha recebendo inúmeras críticas de alguns correligionários do seu partido. Apesar do amplo apoio popular que recebia, para sua surpresa, ela não foi escolhida em convenção partidária para concorrer ao cargo, para concorrer à reeleição do cargo de deputada estadual. Então, Joana já era deputada estadual, tinha um amplo apoio popular, mas não foi escolhida internamente nas convenções partidárias, né? Vocês sabem que as fases do processo eleitoral, ela basicamente se inicia com as convenções partidárias, que é em data fixa, né? Então do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, ocorrem as convenções partidárias, que é o momento em que o partido escolhe internamente os seus candidatos, escolhe, inclusive, faz a formação de coligação, que foi a questão anterior. Depois o partido tem até o dia 15 de agosto para requerer o registro de candidatura das pessoas que foram escolhidas em convenções. Então, como é vedada a candidatura avulsa, ou seja, o candidato não pode requerer seu registro de candidatura de forma isolada, então ele tem que ser escolhido em convenções partidárias. Tá? Agora a gente vai lá para propriamente a questão. Tá? O que é que diz a questão? Letra A. Como Joana busca a reeleição, deve ser considerado candidato a nata. Bem, essa questão da candidatura nata, tá, que tem a previsão legal lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 9504, a Lei das Eleições, diz o seguinte, ó, que aos detentores do mandato de deputado estadual, federal ou distrital e vereador, e aos que tenham exercido o cargo em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido que estejam filiados. Então, o que dizia, né? Por que a gente pontuou o que dizia? Porque o STF declarou inconstitucional, né? Julgou inconstitucional esse parágrafo 1, que era chamada candidatura nata. Ou seja, aqueles detentores de cargo eletivo não precisariam ser escolhidos em convenções partidárias, já tinham a sua candidatura nata, ou seja, já podiam lançar sua candidatura, mesmo a revelia de uma escolha em convenções partidárias. O STF entendeu que esse dispositivo era inconstitucional. Então, olha aí a questão tentando fazer uma pegadinha, né, trazendo um dispositivo já declarado inconstitucional. Então, letra A está errada. Letra B. A deliberação adotada na comissão partidária é lícita, caso tenha sido adotada por maioria absoluta. Não há essa disposição de que tenha que ser maioria absoluta, tá? Basta que lá durante a convenção a candidata não tenha sido escolhida. Letra C. Os partidos têm autonomia para a escolha dos candidatos, observado os balizamentos legais. Correto, é exatamente essa alternativa, né? Os partidos eles têm autonomia, né? Olha lá o que diz o artigo 7º da Lei 9504. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligação serão estabelecidas no estatuto do partido. Então o partido tem autonomia para fazer a sua escolha em convenção partidária. Letra D. Joana pode requerer pessoalmente o registro de candidatura, ainda que não tenha sido aprovada na convenção partidária. É errado, né? Porque a gente viu que é vedada a candidatura avulsa, ou seja, o candidato não pode participar das eleições sem ter sido escolhido em convenção partidária, ou mesmo se não estiver filiado a partido político, tá bom? Então, letra C de casa, a 20ª, e a 19ª é a letra A, tá? Então, 19ª letra A, 20ª letra C de casa. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal. Toda semana a gente publica pelo menos 2 vídeos de direito eleitoral, julgados do TSE. A gente faz o comentário semanalmente de todos os julgados do TSE e comentários em geral, né, em que noções de direito eleitoral, como essa correção aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.